Então vamos lá, já estamos aqui ao vivo. Então vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Enquanto vai chamando, enquanto o Instagram vai chamando, deixa eu só dar uma conferida aqui. Então vamos lá, pessoal, vamos lá. Bom dia aí para todo mundo, fala amigos músicos, aqui é o Marco Nisso, Portal Radar Brasil Festivais. E eu resolvi gravar mais esse vídeo, já gravei hoje um de manhã, me empolguei de gravar outro vídeo aqui. Só que esse aqui é especialmente para você. Bom dia, Moisés, bom dia, bom dia. Só que esse vídeo aqui vai ser especificamente, sobretudo, para você que trabalha com música autoral. Hoje de manhã eu gravei um vídeo especificamente mais para artistas cover, mas hoje nesse vídeo aqui eu quero bater um papo exclusivamente com você que trabalha com música autoral. Você que quer, de fato, avançar na sua circulação de shows autoral para o ano que vem, sem ficar na dependência de edital, de layout, de blank, coisas do tipo. Não, é como que você faz para 2023 você, de fato, vender muito mais dos seus shows. Opa! Ao vivo é assim mesmo, né, pessoal? Ligação e tal, mas a gente já corta aqui. Então vamos lá, pessoal. Hoje eu quero conversar, hoje eu quero bater numa tecla no seguinte, vamos lá. E eu quero fazer uma pergunta para vocês também, enfim, né? Vocês que trabalham com música autoral, como é ser empresário? Você que não tem empresário para vender os seus shows, você que não tem um escritório que cuida da venda dos shows de vocês. Como é que o show de vocês autorais? Vocês circulam bastante todos os meses em várias cidades ou tocam de vez em quando na circulação de vocês, autoral, né? Tocam de vez em quando, como que é de cachê, os cachês são bons, enfim, eu gostaria que vocês me falassem aí, tá? Por quê? A maioria dos casos que a gente pega aqui no Radar Brasil para ajudar o pessoal, os pequenos artistas autorais, né? A dificuldade deles, eles têm um trabalho musical bom pra caramba, só que eles não conseguem circular esses shows autoral. E aí o ponto se você tem um bom show autoral, um bom produto, por que é que você não... O que é que atrapalha você de circular esses shows constantemente na sua região e pelo Brasil? Qual que é o grande ponto aí? E é isso que eu quero falar, que eu quero bater nessa tecla, tá? O grande ponto é vendas, tá? A grande dificuldade dos artistas em circular shows, seus shows autorais, não é falta de contratante, tá? Marco, não tem contratante, meu show é totalmente diferente. Não, contratante não é o problema, tá? O problema é na questão das vendas, né? Esse é o grande ponto, tá? Então hoje eu quero passar algumas sugestões, dicas para vocês, conselhos, né, sobre processo de vendas, tá? 2023, né, se você é artista autoral, quer circular mais shows na sua região, enfim, circular shows, enfim, né, você precisa focar numa única coisa, tá? Focar nas vendas, focar em vendas, processo de vendas, tá? Se você não tem um escritório que faz o trabalho de vendas para você, se você é um artista sem empresário, você é o seu próprio empresário, tá? E a partir de agora a minha sugestão para 2023, começa a focar, agir como empresário. O que os empresários fazem? Resumidamente, qual que é o cerne do trabalho de um bom empresário, do escritório? Qual que é o cerne do trabalho deles? É focar nas vendas. O que atrapalha a maioria dos pequenos artistas autorais em circular shows, novamente, não é falta de contratante, né? Não é falta de oportunidade, é falta de focar em vendas, processo de vendas, tá? E uma das coisas que quero falar para você também, né, que caso você tenha essa dificuldade, né? Marco, mas eu não gosto de vender meus shows. Entenda que o processo de vendas é um simples é a etapa seguinte depois do processo de produção, promoção e distribuição, né? Distribuição e vendas é a parte fundamental
de você circular os seus shows. Quer circular shows? Você vai focar nas vendas. E vender é um processo simples quando você entende, tá? E quando você entende que o seu produto ele resolve o problema dos contratantes. Então é sobre isso que eu quero falar para você hoje, tá bom? Começar a focar no processo 2023, focar em vendas, tá? Eu quero te dar algumas dicas, conselhos de como que funciona o processo de venda, tá bom? Quem tiver dúvida também quiser colocar aí, vai colocando, fica à vontade, tá? Enquanto eu tiver bateria aqui no meu celular, a gente vai conversando, tá? Mas vamos lá, então vamos lá, né, pessoal? Processo de vendas. Primeiro ponto que eu quero falar para você, vendas, quando você for vender os seus shows, entenda o seguinte, comece a encarar o seu show autoral, de fato, né, como um produto. Tem muita gente que se você quer circular shows, né, de fato, você precisa entender que o seu show é um produto, produto que resolve problema. Tá certo? Vamos sair, eu sempre falo isso para os nossos clientes, né, do radar, nossos clientes de mentoria, imersão, né, que é necessário o artista sair daquele lado de poético, né, da produção da minha música e tal. Isso é ótimo, só que agora na parte de negócios é necessário que a gente entenda nosso show como um produto que resolve problema. Você pode ter certeza que tem vários contratantes agora que estão com problemas, eles precisam contratar shows. Né? Precisa de um produto cultural, artístico, enfim, para o evento dele, tá? E quem é que resolve esse problema dele? Que produto que resolve esse problema dele? O seu show, tá certo? Então é necessário que você, artista autoral, comece a encarar o seu show como um produto de fato que resolve problema, tá? E aí o grande ponto é começar a mapear, conhecer os vários tipos de contratantes, né, que o seu show, o seu produto vai resolver problemas, tá? Dica que eu quero te dar aqui, né, começa a pensar não somente local, nem pense tanto local na tua cidade, começa a pensar em cidades vizinhas, na tua região, tá certo? Eu sempre falo isso pro pessoal, né? Santo de casa não faz milagre, geralmente não faz milagre, né? Então, tudo que é de casa, geralmente os contratantes não dão, dependendo do contratante, não dá tanto valor, tá certo? Então, assim, quando você começa a focar para cidades vizinhas, né, e você entende o processo, fica muito mais fácil, né, de você estar vendendo os seus shows, porque o seu valor percebido é maior. Mas a gente entra nesse ponto daqui a pouquinho. Mas, enfim, processo de vendas, né? Quando você for vender o seu show, entenda o seguinte, né? Não é aleatório, tá? Não é aleatório, eu vou mandar um contato para um contratante, para um centro cultural e ele vai fechar comigo. Não é assim que funciona, tá bom? Então, eu sempre fico vendo os artistas falando com a gente, né? Pô, Marco, mas eu entrei em contato com um contratante, ele nem me retornou um e-mail, né? Eu nem retornei para ele, ele me ignorou. As pessoas não entendem que processo de vendas é o seguinte, né? Você pode ter certeza que a venda não vai acontecer logo de cara. A pessoa não te conhece, né? O contratante não te conhece. Vou pegar um exemplo aqui, digamos que você é um artista de música instrumental. Estava até falando com um cliente nosso aqui do Radar Brasil, né? Ele trabalha com música instrumental, o Felipe, né? Então imagina que você é um artista de música instrumental, tá certo? Você é de uma cidade X, você quer tocar, vamos lá, num centro cultural, numa outra cidade. A pessoa não te conhece. Então, quando você contatar a pessoa, né, você pode ter certeza que a pessoa não te conhece, então, né, o seu valor percebido é muito lá embaixo. Então, assim, pode acontecer várias coisas, né? Você entra em contato, a pessoa não te retorna logo de cara, tá? Por quê? Porque ela não gostou do seu trabalho, não gostou do seu contato? Não. É porque, você pode ter certeza, né, o contratante está cheio de coisa na cabeça, vários problemas para resolver, ok? Então, muitas vezes, assim, vai vindo muitas demandas para ele, se ele não te conhece, a princípio, né, se ele não te respondeu ali, que está resolvendo outras coisas, tá? E se por um acaso também você entrou em contato, ele te ignorou, meu irmão, pouco importa isso aí, porque o processo, a venda não vai acontecer logo de cara ali no primeiro contato que você vai fazer com o contratante. Tá? Seja centro cultural, festivais, não importa, feira de música, não importa, né? O processo geralmente não acontece, a venda não acontece logo de primeiro, tá? No primeiro contato, não é assim que acontece, tá? A gente fala assim, processos de vendas, né? Venda de show e venda de qualquer coisa, sempre há uma taxa de conversão, estatística de conversão, né? De primeiro contato, né? E assim, geralmente é baixo.
guarda isso aqui, né? Quanto mais conhecido você for na sua região, né? Enfim, quanto mais conhecido você for, né? Ou localmente, enfim, né? Maior tende a ser a sua taxa de conversão. Mas enfim, o que eu quero só deixar claro aqui é que entenda que processo de vendas de shows, para você começar a vender os seus shows todos os meses com maior previsibilidade, com maior lucro, né? Você precisa seguir um processo de vendas. Esse processo de vendas leva um certo tempo, tá? E vamos lá, na prática, só para vocês poderem entender, né? O que aconteceu? Por exemplo, quando eu fui circular um show, isso faz um bom tempo, aliás, isso no Chile, mas só para te dar um exemplo prático aqui, mas você vai fazer isso, você pode fazer isso nas cidades vizinhas aí ou na tua cidade, enfim, mas, né? Eu lembro que quando a gente foi fazer a negociação de um show nosso para o Centro Cultural Brasil-Chile, lá em Santiago. Só para você ter ideia, demorou 2 meses e um pouco para, no final das contas, a gente conseguir ir para lá e fazer acontecer, o que não foi nenhum show no caso, porque estava acontecendo eles estavam arrumando lá o Centro Cultural e tal, né? Mas aí a gente fez uma palestra, mas o ponto levou vários meses até a gente conseguir, bater o martelo ali e a gente conseguir realizar pelo menos a palestra. Percebe? Foi um processo. Mas eu já sabia que levaria um tempo para isso acontecer, porque a gente era desconhecido, né? Ninguém conhecia o nosso trabalho. A gente tinha um trio chamado Trio Sputnik na época, era um trio de jazz misturado com hip hop, música eletrônica. Mas o que eu quero falar novamente aqui para você, é assim que funciona, tende a ser os processos de venda, leva um tempo, tá? E eu quero bater bastante nessa tecla, porque o que atrapalha os pequenos artistas na circulação de shows deles, na venda de shows deles, é porque falta processo de venda. Entender como é que funciona o processo, como é que você contata. Antes de contatar, você vai ter até mesmo antes de começar o processo de prospecção, de contatar a pessoa, tem um processo ainda muito mais importante, que a maioria dos pequenos artistas não sabem, por isso não fazem e por isso não conseguem circular os shows deles constantemente, previsivelmente, todos os meses, vender os shows deles previsivelmente, né? Que é o que? O processo de planejamento, né? Planejamento de você saber quais são os tipos de contratantes, né, que você pode vender o seu show, percebe? Quais são os eventos que esses contratantes fazem? Eles fazem eventos periódicos, mês a mês, fazem onde eles podem contratar, ou tem épocas que você pode vender, por exemplo, festivais acontecem geralmente uma vez ao ano, percebe? Né? É um tipo de contratante. Só que, por exemplo, vamos lá, centros culturais, como eu falei, né? Dependendo do tamanho do centro cultural, todos os meses tem eventos, então são eventos mais periódicos, né? Mensal ali. Então você precisa descobrir, primeiro ponto, no planejamento, quais são os seus tipos de contratantes, os seus futuros clientes, né, que vão comprar o seu show autoral, né? Então você precisa descobrir, fazer esse planejamento, que a gente chama, eu sempre gosto de falar isso, mapeamento. O maior trabalho que você vai ter, se você quer circular os seus shows de fato, vender muito mais shows autorais seu, tá? O maior trabalho que você vai ter é justamente nisso, nesse ponto de planejamento. Gastar um tempo no planejamento para só depois começar a etapa de prospecção, né? E o processo de venda em si. Tá certo? Então, e é isso que a maioria dos pequenos artistas não fazem, falta essa parte do planejamento, né? Não sei como é o seu caso aí, meu caro Obi-Wan, deixa eu dar uma olhadinha aqui, enfim, tá? Então, começa a focar, você vai precisar de planejamento. A nível é tanta coisa aqui passar para vocês, estou tentando sintetizar as coisas mais importantes aqui para poder ajudar de alguma forma hoje, tá? Você, para de fato entender que o seu show é um produto, né, que pode e deve ser entregue. Aliás, me lembrei de algo bastante importante, tá? Sempre colocando como base o que a gente tem ajudado os artistas aqui no Radar Brasil, né?
Eu sempre vejo assim que a maioria da dificuldade dos artistas de venderem o show deles, a questão da venda em si parte de um pressuposto do seguinte, de encarar a sua carreira musical como um negócio, sabe? De fato, um negócio de fato, mas um pequeno negócio local, pronto, tá? Eu sei que os artistas, eu vejo até na internet, né? A gente vê muito isso na internet, que quando se fala em música, tende a entender que os artistas que têm sucesso são aqueles que estouraram no mainstream, né? Que tem que ter um monte de seguidores para vender show, que tem que aparecer nas grandes mídias, que só assim você tem sucesso. Meu amigo, vamos ser bem sincero, rapaz, o mainstream é apenas a pequena parcela do negócio da música. A grande massa mesmo que faz o mercado da música rodar, vamos dizer assim, são os pequenos negócios locais, os pequenos artistas locais, regionais, percebe? Então, fama não tem nada a ver com sucesso. Então, assim, e aí que está o grande ponto. É necessário que os pequenos artistas entendam que a carreira deles, a banda deles, como um negócio musical de fato. Um pequeno negócio de fato. E quando eu falo pequeno negócio musical, né? Parece que é algo assim, pequenininho. Não, se a gente for ver, pequenos negócios assim, né? Uma microempresa hoje, ela fatura mensalmente 30 mil reais. Percebe? Então assim, é isso que eu estou querendo, para sair daquela ideia de, pequeno tem a ver com fama. Não, é entender você como negócio de fato, tá certo? Então assim, comece a enxergar, novamente, se você quer avançar, quer circular mais shows, quer vender mais shows, você precisa se encarar como negócio. E negócio, você vai precisar de processos de venda, né? Você vai precisar para 2023, eu não sei em que estágio você está na sua carreira, mas você vai precisar de disciplina, pega dias, e esses dias que você vai, horários todos os dias, para focar nisso. Quer circular no show, você vai precisar vender, você precisa focar na venda. Quer vender, você precisa trabalhar processos todos os dias. Processo de vendas dos seus shows, simples assim. Porque o processo, como diz o Benegão, né, e os seletores de frequência, o processo é lento, né? O processo de venda, né, leva tempo. Por isso que todos os dias você vai ter que fazer, você precisa focar em vender todos os dias. Planejamento e execução de ações de vendas, tá certo? Então, se você faz isso, né, bingo, você vai começar a fechar shows mensalmente. Todo mês você vai começar a fechar show, tá certo? Novamente, olha que coisa interessante, quando a nível de venda de shows que eu fui entender, né? Já faz um bom tempo que a gente trabalha com isso, né? Enquanto artistas, pequenos artistas, né? E ai meu Deus, que o processo de venda, o produto, vender não tem nem tanto a ver que o seu produto ser tão bom. Meu produto tem que ser bom pra caramba. Vender não tem nem tanto a ver de o produto ser bom. É óbvio que você tem que focar em ter o seu produto, seu show bom. Mas você pode ter certeza que agora mesmo tem diversos grupos que o seu show pode ser até bem melhor, sabe? Mas que diversos grupos estão vendendo os shows deles agora, né? Por quê? Porque eles sabem, vender não tem a ver tanto com o produto ser bom, né? Porque tem mais a ver com o processo de vender. E novamente, o processo que eu te falo, né? Comece planejando os contratantes, tá? Contratantes aí a nível de show autoral, né? Vamos lá. Vários, né? Tem festivais que você pode vender, festivais, né, no Brasil inteiro que abrem, né? Festivais pequenos, médios, grandes para artistas autorais que estão, né, querendo avançar. É difícil você entrar, mas pequenos, médios você entra. Em várias cidades tem, tá? Concursos, né, que abrem também aí. Vamos lá, você tem, que eu sempre recomendo, né, os artistas avançarem, né, feiras de música, tocarem em feiras de música, fazerem showcases, né, por quê?
Porque se quer fechar mais shows, é justamente nas feiras de música que você vai encontrar um monte de programador de festival, de casa de shows, pelo Brasil e fora, percebe? Então assim, tem os showcases, tem os centros culturais que você pode vender os seus shows, toda cidade você vai ter centros culturais que você vai encontrar, que você pode vender o seu show, você pode vender seu show para o setor público, sobretudo setor público cultural também, sabe? Setor público sem ser cultural, né? Tem tanta coisa, mas tanto tipo de contratante. Você pode vender seus shows, vamos lá, para o Sesc, naturalmente, né? Sesc, SESI, só que tem outros tipos de que parecem, de contratantes que parecem com o SESI aqui no Brasil, mas que a gente chama de redes internacionais. Por exemplo, você pode vender seus shows para o Instituto Camões, né? Como é que são essas redes internacionais? É tipo Sesc, né? Mas eles são de outros países. Instituto Camões tem em Brasília, são redes, né? Que tem, no caso é da Espanha, mas que tem polos em vários países. Aqui no Brasil tem o Instituto Camões, tem a Aliança Francesa, e tantos outros. Eu só estou falando aqui algumas ideias, alguns tipos de contratantes que dá para você, né, mapear e começar a procurar, né, em diversas cidades, né, pelo Brasil afora. Resumo da ópera: quando você descobre todo esse mapeamento, você vai entender o seguinte: contratante é que não falta, tá certo? Contratante é que não falta, tá? Então, descobriu esses contratantes, aí você vai começar a focar no quê? Processo de venda. E o processo de venda, eu já vou te dar uma outra dica bem interessante aqui, tá? Novamente, né? Processo de venda vai acontecer o seguinte, que eu sugiro muito para os artistas, né? Artistas autorais: comecem a ter uma página de vendas da internet mesmo, tá? É um site de uma página para vender o seu show. Essa página focada, né, para você poder vender o seu show autoral, tá certo? Eu vejo assim que vários artistas, pequenos artistas, né, muitos não têm site. Isso não é bom, a gente está em época de internet, né? É bom você ter o seu site focado, tá? Para você vender o seu show, tá? Aí no caso você só precisa de uma única página, tá certo? Uma única página, tá? Qual que é a ideia dessas páginas? Os gringos lá fora tem várias bandas. Eu sempre falo assim, né? Começa a dar uma olhada para o que acontece no mercado da música lá fora, sobretudo nos Estados Unidos, né? Eles sempre estão, tudo acontece por lá e depois basicamente, né, Estados Unidos, Europa, e depois vai se espalhando pelo mundo, né? Então assim, eles estão sempre muito na frente a nível de processos, né, de vendas, né, sobretudo processo de venda, de marketing, né? O mercado musical lá é muito forte e desde sempre, né? Então assim, começa a dar uma olhada lá fora que você vai começar a perceber vários padrões. Vários estão utilizando, há muito tempo aliás, uma página de vendas do show, tá? Essa página, né, ela é focada justamente para quem? Para os contratantes, né? Então a ideia é o seguinte, né? Por exemplo, você vai entrar em contato com um contratante e tal, né? Você vai enviar ele para esse link da tua página. Então essa página aí vai ter desde os seus vídeos, tudo numa coisa só, né? Ela é projetada para fazer com que o contratante olhe, ele não te conhece, mas que ele olhe, ele seja totalmente persuadido a gerar desejo nele, sabe? Interesse em, no final de tudo, ver os seus vídeos, ver o que você já fez, não sei o que, já ganhou prêmio, blá blá blá, né? Chegar no final de tudo, né, de uma forma rápida, né? Nenhum contratante hoje, a maioria, tem tempo para ficar perdendo, ver um monte de informação que não tem, né, muito importância para ele, né, sobre a banda. Então ninguém não quer perder tempo. Então, quando ele chega na tua página, ele vai lá e olha, não sei o que, e no final desperta esse desejo dele comprar o seu show, tá certo? Então, essa é a sugestão: crie uma página de vendas do seu show, tá certo? Lá no link da bio eu liberei até mesmo uma página, liberei
uma aula explicando várias coisas, e aí eu até mostro o exemplo dessa página de vendas, tá certo? Que você pode fazer, tá bom? Então dá uma olhadinha lá no link da Bia, tá assim, ó, aula experimental, circulação de shows de artistas autorais 2023, alguma coisa do tipo. Vai lá, tá? A aula é gratuita, você vai ter acesso, você vai ver como é que funciona essa página que eu recomendo você fazer, tá bom? Beleza, outra coisa. Então, ó, esse é o primeiro ponto. Isso aí tem a ver com o seu produto, né? Digamos, seu produto tem a ver com o material de vendas do seu show, tá certo? E aí que está o grande ponto, né? Quer vender show? Percebe que tem a ver com processo? Eu estou batendo no processo de vendas aqui, processo de venda, né? Quer vender seus shows? Então, o contratante ele não te conhece, então você tem que criar uma primeira impressão, né? A primeira impressão é que fica, tá? Então, assim, quanto mais você gerar na mente do futuro contratante, né? Um valor percebido, né? Um alto valor percebido, mais fácil vai ser você vender o seu show, percebe? Ele não te conhece, mas se você tem essa página de vendas bem estruturada, né? Vamos lá. Para despertar isso aqui, ó. Isso aqui é estratégia de marketing, tá? De venda, de comunicação. Essa página de venda ela é formada baseada no formato de comunicação AIDA, que é o quê? Captar a atenção da pessoa, gerar o interesse, despertar o desejo e fazer com que ela tome a ação de comprar o seu show, tá certo? Então, percebe, isso é um processo de marketing, né? Processo de comunicação de marketing focado em conversão. Isso é, a pessoa ter contato com aquilo que você está querendo vender para ela e ela comprar. Aquela é a tua ideia, comprar o seu show. Tá? Então, esse é o grande ponto, né? Quando a pessoa tem contato com os seus materiais, você quer gerar o maior valor percebido possível, o mais rápido possível, né? E tentar, como diz meu sobrinho, né? Desenrolar o papo o mais rápido possível para que você possa vender, percebe? O seu show, tá certo? Porque a gente sabe que o processo de show, de venda, leva um tempo, então a gente não quer perder tempo. O quanto mais rápido a gente conseguir fazer o processo, melhor para a gente, tá certo? Então, foque nisso. Página de vendas, produtos de material aí que gere o maior valor percebido possível, tá? Nesse ponto. A partir daí, com esse material de vendas, que é o suficiente para você vender os seus shows autorais, tá certo? Na maioria dos contratantes. O único contratante que eu conheço que precisa você vender, que via de regra, desde sempre, na maioria dos casos, você precisa ter um material físico, né? É o setor público, tá? É o setor público. O restante, né, para você vender os seus shows, é muito mais online mesmo. Então essa página de venda resolve pra caramba, né? É o que você precisa, tá? E nessa página de vendas também, sabe o que eu recomendo você fazer? Eu já vi vários gringos fazendo, né? Lembre-se disso também, tal. Você quer se diferenciar, né? Você quer vender o seu produto? Seja diferente, procura ser diferente. Né? Na comunicação que você for fazer com os seus futuros contratantes, né? Procura ser diferente, se posicionar de maneira diferente, né? O que os gringos têm feito muito lá fora também é um material chamado EPK. Olha só, tá? Electronic Press Kit. O que é isso, Marco? É um material assim, basicamente é um vídeo curto. Um vídeo curto aí de 5 minutos, no máximo 6 minutos, né? Onde dá até para fazer no celular, né? Mas aí você faça bem bacana, né? Mas basicamente assim, ó, você falando do seu trabalho autoral, né? Você fala um pouco do seu trabalho autoral, você coloca, aparece você tocando ali, né? Sobretudo, foque no seu produto autoral, no vídeo, né? Show seu ao vivo, né? Os contratantes eles gostam de ver a performance, né? Não tanto clipe, não é tão importante para eles, tá? Mas enfim, nesse EPK, né, tem então pedaços ali você falando sobre o seu trabalho musical, aí a sua música de fundo, aí aparece você tocando a sua música, percebe? Aparece também, isso aqui é muito bom, materiais, né? Tipo assim, você já ganhou algum prêmio, né? Legal, né? Já fez alguma coisa bacana, sua música, enfim, coloque ali, né? Já fez algum tipo de, já tocou num outro país, por exemplo, já ganhou algum prêmio de Funarte, alguma coisa do tipo, coloque, tá? Enfim, esse EPK é o que os gringos têm feito bastante,
Tá certo? Então o que eles colocam nas páginas de vendas dos shows dele também, né? Então um vídeo curto, imagine só, o contratante vai ali ter um contato com aquele com a sua página de vendas, né? Onde tem você falando ali, tudo que o contratante quer ver, ele vai ter contato naquele momento. Percebe? Não é todo mundo que tem feito isso no Brasil, né? Então assim, quem estiver fazendo, né, e é fácil fazer esses materiais, né, você pode ter certeza que vai te posicionar na mente do contratante de uma maneira diferente, né, vai subir o seu valor percebido, percebe? Então assim, essa é outra sugestão que eu te dou, tá bom? Agora sim, vamos lá, a nível de processo de vendas, pessoal, eu estou falando aqui à torta direito, mas se tiver dúvida que eu puder ajudar, fale, tá bom? Pode colocar aí, deixa eu só baixar aqui, virar isso aqui. Então, ó, vamos lá. Processo de venda. Como é que o processo de venda acontece, né? Eu vou falar aqui de uma maneira bem... só para você poder entender, né? Antes de mostrar técnica, não sei o quê, né? Só para você entender o seguinte, né? Processo de venda. Ontem eu estava vendo até eu gosto muito de vendas. Eu sou músico há muito tempo, né? Sou do litoral de São Paulo, e só que faz desde 2010, sobretudo, que eu comecei a me apaixonar pela parte de vendas em si, né? E aí eu sigo muito, eu gosto muito de várias coisas relacionadas a vendas e olho muito lá dos Estados Unidos, né? E tem um camarada que eu gosto muito, que é o Grant Kennedy, Grant Cardone, tem o Dan Kennedy também, enfim. E eu estava vendo umas histórias, né, sobre venda, e um processo é exatamente esse, processo de venda. Quero que você entenda o seguinte, ó, ele falando, né, basicamente assim, ó, desde sempre, quando a gente era pequeno, a gente já começava a vender. Só que ao longo do tempo a gente foi perdendo essa manha de vender, né? Vender nada mais é do que a gente, conseguir gerar uma ideia e fazer com que uma pessoa compre aquela ideia nossa. Você tem um bom produto, você tem um show, não é isso? Um ótimo show, né? E você sabe que o seu show é bom pra caramba, você fala, poxa, mas eu não sei como que eu faço, enfim. Então, ele dando um exemplo, né? Quando a gente era pequeno, olha só o que acontecia, né? A gente já começava vendendo. Isso é, a gente está saindo com a nossa mãe, né? Com o pai, aí a gente olha, vê uma loja assim, com doce, né? E a gente fala, mãe, compra aquele doce para mim, né? Aí a mãe chega e fala assim, não vai comprar doce nenhum. Você já levou a primeira objeção, né? Objeção, né? Ó, imagina que essa mãe é o contratante, né? Você está falando ali, compra essa minha ideia, né? Esse meu show. Você vai levar a objeção, porque o processo, que nem eu estou falando, né? Processo de vendas, de shows, processo, qualquer tipo de processo de venda, leva tempo, né? Só que terminou a venda aí? Não, ela começou aí, a venda começou aí. Então, olha só, a criança pequenininha, né? Ela não para, ela não fala, a mãe falou não, ela ficou quieta. Não, ela espera um pouquinho, ela fala, mãe, né? Compra para mim, né? Aí a pessoa, a mãe chega e fala, não vou comprar porque, a objeção, né? Não vou comprar porque daqui a pouco você vai jantar. Então assim, aí a criança já começa a entender, a real objeção de não estar acontecendo aquela venda, né? Da mãe não estar comprando a ideia de comprar o doce para ela. Então o que ela vai fazer? O que essa criança vai fazer? Ela já descobriu a objeção, né? Entenda que você vai entender aonde que eu estou querendo chegar. Isso tem tudo a ver com o show. O processo de vendas é o mesmo, desde sempre, desde quando começou os negócios, né? Há muitos e muitos anos, tá? Mas basicamente assim, o processo, quando essa criança descobriu que a objeção ali, né? No caso da mãe ali, o que ela vai fazer? Ela novamente vai falar, mãe, compra esse doce para mim, eu vou comer depois da janta. Aí bingo, o que acontece? Né? A mãe chega e fala assim, entendi, então tá, eu compro. Aí a mãe chega e compra o doce para o filho. Então assim, esse exemplo, esse exemplo
de venda, né, desde criança. O que eu quero falar com isso? O processo é o mesmo de contratante, tá? Vai levar tempo, tá certo? Então assim, ele não te conhece, no caso é a primeira objeção que ele vai ter de você, tá certo? Então essa é a primeira objeção, a pessoa não te conhece ali, tá? Ela não sabe quem é você, tá certo? Mas aí que tá, quando você tem esses materiais que nem eu falei para você, essa página de vendas, né, que vai dar o maior valor percebido para você, melhor, mais fácil vai ser, você conseguiu sim, tá certo? Outra coisa, né, outra objeção, a nível de objeção, né, de um contratante de shows, quando ele não te conhece, né, então o que você faz para quebrar essa objeção o mais rápido possível? Foca no seu material de clipping, tá certo? Eu não sei... Bom, o que é material de clipe, né? É material de imprensa, né? Começa a focar em aparecer o seu show, você, né? Em jornais. Pode ser jornal local, regional, não importa, tá certo? Começa a focar em aparecer em rádios da sua cidade, da tua região. Levanta esse material seu, registra todo esse material, apareceu em revista, pega, online, física, enfim, pega, vai guardando esse material, porque justamente esse material é o que vai quebrar uma das objeções, novamente, do contratante que não te conhece, né? Ele vai falar assim, quem que é esse músico? Eu nunca vi, é mais um músico que está querendo vender show para mim, né? Mas aí quando você, na sua comunicação, vai mostrar esse material, né? Ele não te conhece, o contratante não te conhece, mas a partir do momento que ele viu que você, por exemplo, ganhou um prêmio aí um prêmio musical, ou apareceu na revista, a revista está falando bem de você, um jornal, enfim, percebe que ele não te conhece, mas se os outros estão falando bem de você, naturalmente, ele vai ver, acho que é uma boa ideia eu contratar esse artista, tá? Então foque nesse material de vendas também. Outra dica a nível de processo de vendas, né? Aí, a partir do momento que você tem todo esse material, começa a pensar nisso aqui também, ó. Bem explicado, pode seguir. Legal, Regis. E podem fazer pergunta aí também, tá, pessoal? O que eu puder passar aqui para vocês aqui, a meta é poder ajudá-los, tá, na circulação de shows autorais aí de você. Outra coisa a nível que é importante os artistas autorais saberem a nível de venda de shows, é entender que tem 3 estágios quando a gente vai se comunicar, né, para vender um show, tá bom? Tem 3 estágios do contratante. O contratante a gente fala assim de prospecto, né? Você não vendeu o show para ele, né? Então ele é um prospecto ali para ti, né? Esse prospecto tem 3 fases. Quando você entra em contato com ele é um prospecto frio. Ele não te conhece, ele não está interessado no seu show, ele nem esperava que você ia entrar em contato com ele. Então a nossa meta, através da nossa comunicação, para a gente poder vender o nosso show, tá certo? É fazer com que a gente transforme, através da nossa comunicação, que vai ser vários contatos que você vai fazer, né? É fazer com que esse prospecto frio avance para um prospecto morno, isso é, aquele que, vai começar a conhecer o seu trabalho, vai começar a pensar na possibilidade de, eu acho que talvez eu contrate ele, né? E depois a gente fazer com que esse prospecto morno, ele avance para um prospecto quente, que é aquele que de fato vai chegar e falar assim, já conheci o trabalho daquele artista autoral, gostei, ele está entrando em contato comigo, ele é uma pessoa bacana pra caramba, né? Vou comprar esse show dele, né? Vamos agendar uma data aí, né, para o nosso evento aqui, seja um centro cultural, ou um festival, enfim. Percebe? Então assim, tenha em mente que a gente quer, através da nossa comunicação, na hora que você vai vender o seu show, né, você vai ter que fazer vários contatos para que a gente faça com que esses prospectos avancem de frio para morno para depois quente. Percebe? Tá? O quente é quando ele vai estar desejoso de comprar o seu show e agendar a sua data lá no evento dele. Percebe? Então assim, é isso que eu quero que vocês comecem a entender, você artista autoral, começar a agir com o seu próprio empresário. É isso, no fundo, vamos lá, né? Desmistificando tudo, no fundo, o maior papel que os empresários fazem, é de venda, é a parte da distribuição, tá certo? E a distribuição, a venda, segue esses processos, tá certo? Olha só, é exatamente o que eu estou fazendo aqui.
Vamos lá, vamos bem direto ao ponto. Vocês acham mesmo que se eu estou aqui hoje ajudando vocês, passando essa informação, é porque eu sou eu e tanta gente aí na internet, né? É porque tenho um coração bom, simplesmente eu quero ajudá-los. Claro que a gente quer ajudar, mas a gente tem um propósito aqui. Isso aqui exatamente eu estou fazendo um processo de vendas. Percebe? Eu sei que eu tenho um produto que eu posso ajudar vocês a resolver o problema de vocês, de vender, de como vocês podem vender o show de vocês mais todo mês, né? Simples assim, para vocês circularem o show de vocês. Então, mas eu sei como funciona o processo. Eu estou fazendo esse processo básico aqui agora, exatamente aqui. Percebe? Eu estou conversando com vocês, né? Vocês estão, estão me ouvindo. Olha que legal, né? Eu estou falando coisas que podem ajudar vocês. Então vocês estão, deixa eu ouvir o que esse Marco do Portal Radar Brasil está falando, né? E aí, a partir do momento que vocês estão dando ouvido para mim, atenção, eu estou jogando informações para vocês que possam ser úteis para despertar interesse, né? E o desejo de vocês comprar depois o meu produto, o produto nosso aqui do Radar Brasil, que é o quê? Nossa imersão. Olha só, aliás, agora eu vou fazer até o meu pitch de vendas, tá certo? Que é assim que vocês vão fazer basicamente, bem basicamente, né? Na venda de shows de vocês, tá certo? Despertar atenção, interesse, desejo e ação. E, por exemplo, qual que é o produto que agora eu quero oferecer para vocês, para ajudar você, meu caro músico autoral, né, a 2023 começar a vender muito mais o show de vocês, tá? A gente tem uma imersão aqui chamada imersão venda de shows, né, de artistas autorais. Então qual que é a nossa ideia aqui? É ajudar você, artista autoral, de fato, a fazer 2023, né, a começar a vender, focar em vender e vender mais os seus shows, porque o segredo na circulação de shows é venda, é focar na venda, vender, planejamento e venda. Bora, então a gente vai ajudar você justamente nesse processo de você de entender como funciona todo o processo para você, enfim, começar a vender os seus shows previsivelmente, né, todos os meses. Essa é a ideia, é isso que a gente quer, tá? Novamente, para você vender os seus shows, né, você pode ter certeza, não falta contratante. Contratante é o que mais tem, tá certo? De qualquer tipo de show. Repito, qualquer tipo de show, por mais estranho que pareça, tá? Então, os artistas só precisam ter processo, entender como é que funciona o processo de venda. E nessa nossa imersão, que são 3 dias, é individual, a gente ajuda os artistas justamente nisso, né? A começar a entrar com a mente de empresário, de vender, de entender como que funciona o processo. Quando você entende o processo, você vai sempre fazer o mesmo processo para vários tipos de contratante. E aí você vai ver que vai começar a vender. Não tem porquê de você, artista autoral, não vender, não circular seus shows todos os meses. Não tem o porquê. Mesmo se você tivesse um show autoral ruim, sabe? Porque não tem nem tanto a ver com o produto, por incrível que pareça isso, né? Tem mais a ver com o processo, tá? E a gente vai te ajudar nisso aí, tá? Quanto é que custa essa imersão, Marco? Nossa imersão custa R$ 597, tá certo? Onde você pode dividir até 12 vezes o PagSeguro, dá R$ 59 e uns trocados, arredondando, né? 12 vezes de R$ 60, tá? Simples assim. Qual que é o custo-benefício para você? Extremamente alto. Tá? A gente vai te ensinar o processo, te ajudar, tirar dúvidas referente no seu trabalho musical, né? E após isso, basicamente, né, por exemplo, teve um cliente nosso que fez esse processo todo que a gente ensinou há pouco tempo, aliás, o Pedro, lá do Rio de Janeiro, né? E ele vendeu o show dele R$2.000 numa cidade vizinha. Show autoral, percebe? Agora o ponto é, quando você entende o processo, você não vai vender para um contratante. O foco é venda, não é? Então, todo mês, o foco é você fazer todos os dias os processos em vários contratantes. Então, naturalmente, você vai começar o quê? Fechar shows. Percebe? É assim que funciona, é assim que se vende, né? Basicamente. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos lá. O que percebo é que há muito compadrio na contratação de shows. Espera aí, meu caro, vamos lá. É a mesma coisa que parece ocorrer no julgamento dos festivais, já que esse é outro assunto tratado pelo canal. Vamos lá. Você pode ter certeza do seguinte,
esse compadrio, esse compadre, digamos assim, você pode ter certeza do seguinte, ó, esse é um ponto que também pega. Tudo relacionado, tudo na vida, né? R homem. Tudo na vida, tudo é relacionamento, é networking, se a gente for ver. Né? Isso é uma coisa que a gente também fala nessa imersão, percebe? Porque assim, ó, imagina só, o que você acha? Vamos lá, tem um contratante de show, tá certo? Tem duas bandas ali. Uma primeira banda fez uma lição de casa, um festival, né? Tem um festival ali que o contratante ele está querendo, enfim, né? Contratar e apareceu duas bandas muito legal para ele. Tá certo? Ele não conhecia nenhuma das bandas. Só que uma das bandas fez uma lição de casa, isso é, né? Conheceu o festival antecipadamente, fez a pesquisa, planejamento que eu falei lá atrás, né? Descobriu, né? Ele descobriu contatos, descobriu quem era o programador do evento, com antecedência, ó. Tentou e se conectou com esse contratante com muita antecedência, acabou virando amigo desse programador, tá? E aí chega um momento que o programador, né, já viraram conhecidos, né? Quem que você acha que esse programador vai escolher essas duas bandas, né? Ele vai contratar quem? As duas bandas têm um ótimo produto musical, massa, né? Mas ele vai contratar quem? Aquela banda que fez a lição de casa com antecedência, conheceu o processo e entrou em contato, né? Fez o networking com ele com muita antecedência, ou ele vai contratar aquela outra banda que também tem um trabalho musical, mas que ele não gerou nenhuma conexão. As duas bandas são boas. É óbvio que ele vai contratar aquela banda que fez a lição de casa no nível de networking. Então você pode ter certeza, por isso que eu falo que para todo artista autoral, foque em participar das feiras de música. Porque feira de música, sobretudo, é para se fazer justamente isso. Fazer esse networking. A gente quer o quê? Nas feiras de música está justamente os programadores de festivais, de casas de shows, de vários tipos de estilos musicais, percebe? Então por isso que é importante sim o network, porque acontece sim, venda de shows acontece muito assim. Lembre-se, negócios, pessoal, qualquer tipo de negócio, a gente compra de quem a gente confia, de quem a gente conhece, né? Então assim, é o network, né? Network é uma palavra bonita, mas para quê? Para quando a gente gera conexão, faz amigos, né? Percebe? Esse é o ponto. Negócios são feitos, basicamente, digamos assim, né? Entre pessoas que se conhecem, que se confiam, tá? Por isso, sim, tem tudo a ver isso que você falou, tá? Por isso, foque nas feiras de música, tá bom, R-Homem? Tá? Porque de fato acontece e é natural isso. É natural, tá certo? Tanto para festivais, para tudo, editais, para tudo tem a ver com networking, tá? Então, por isso, ó, se posicione. Isso é estratégia de venda, planejamento, né? E estratégia de venda, tá certo? Pessoal, deixa eu ver, tem mais dúvida aí também? Deixa eu ver. Quem quiser fazer dúvida nível... O papo aqui hoje, né, a troca de ideia aqui é sobre venda de shows autorais. Venda de shows autorais, tá certo? Se tiver dúvida, fale, tá certo? A meta aqui é circulação de shows. Por exemplo, né, que nem eu falei para vocês, essa foi uma grande mudança de chave para mim, tá certo? E, por exemplo, assim, aqui no radar mesmo, né? Quando você começa a entender sobre, e eu falo isso para vocês, começa a focar na venda, no processo de venda, entender a importância de entender venda, já era. Aí fica tudo muito mais simples, porque a venda, que nem eu falei para você, venda é processo, não é aleatório, né? Quem vende bastante shows não é aqueles que são bastante conhecidos, não necessariamente
Tem artistas, né? Tem uma banda, um duo que eu gosto pra caramba, aliás, é lá de Portugal, chamado Senza. Depois você pode pesquisar na internet. É muito legal. Esse grupo, eles são da cidade de Porto, se eu não me engano. Mas enfim, né? Se eu não me engano agora, aliás, eles estão tocando na África do Sul. Né? Assim, não importa se você vai vender os seus shows aqui na sua cidade do lado, regiões, outros países, né? Mas o ponto é assim, o processo de venda é o mesmo. Tá certo? E eles têm um processo de venda muito legais, muito bacana, né? Um grupo autoral, Senza, Senza. E assim, a agenda deles é sempre lotada. E eles fazem muito bem essa lição de casa. Tudo isso que eu já falei para vocês aqui, né? Eles não chegaram ontem, né? Eles são o autoempresário deles, o empresário deles mesmo, né? Então eles têm, se você vai ver na agenda de shows deles, né? Rapaz, eles tocam em vários tipos de contratantes, né? Vários tipos de contratantes, mesmo. Eles tocam desde festivais, centros culturais, que mais, meu pai? Vendem para o setor público. Eles têm, enfim, vários tipos de contratantes, participam de feiras. Então, todo mês a agenda deles é sempre cheia. Um artista autoral, tá certo? Artista autoral, eles misturam duas pessoas, eles misturam as músicas meio eletrônicas, tem a moça que canta, aí aliás, se eu não me engano, são até um casal, né? Toca a guitarra dele assim, e é muito bacana, e sempre shows lotados, sempre agenda lotada, tocando lá em Portugal e fora, né? E outros países também, tá certo? Então assim, por quê? Eles já entenderam que a carreira deles é um negócio, e eles entenderam que o show deles é um produto, e eles entenderam quem são de fato os contratantes deles, quais são, o que esses contratantes precisam, e eles entenderam o processo. Tá certo? Eles sabem como funciona o processo. Por isso que eles vendem. Eles repetem os processos todos, replicam o processo todos os meses. E todos os meses eles fecham o show. Tá? Você só vai ter uma agenda lotada, você enquanto artista autoral, quando você fazer esses processos diariamente. Tá? Aliás, deixa eu até te mostrar aqui. Estou aqui no meu quadro aqui. Esse aqui é um artista que estava ajudando. Então o processo basicamente é assim. Vamos lá. Produção, né? Geralmente os artistas, os pequenos artistas autorais, né? Eles ficam somente nessa etapa da produção, né? Parte da produção, né? De criação do álbum, aquela história toda, né? Natural. Né? Só que depois que chega nessa parte da produção, hoje pela internet, pelo poder da internet, eles avançaram um pouco mais, né? Eles também começaram a ir para essa etapa aqui, né? Da promoção. Então aí provavelmente todos os dias você deve estar aí no Instagram, né? Para quê? Para promover a sua carreira, para falar de um show que você vai fazer, ou isso, aquilo, né? Enfim, promoção é o que os artistas têm feito. Essa promoção ainda tem muita coisa que os artistas precisam fazer ainda, né? Mas já tem avançado mais, divulgando mais, né? Beleza. Só que o que falta agora para os artistas autorais começarem a fazer de uma maneira mais profissional para vender os seus shows, né? Essa etapa aqui, distribuição. Etapa de distribuição, tá? Essa aqui é a fundamental, tá certo? Aliás, por incrível que pareça, né? Para você circular mais shows, ainda que você tirasse essa parte da promoção, se você focar, tem um produto e começa a focar na distribuição, você vai vender seu show, né? Para ter uma agenda lotada, para você entrar em festivais bem bacanas, você nem precisa ser famoso. Tem muita gente, tem muito artista, pequeno artista, que acha que é necessário ser famoso a nível grandes coisas. Você precisa de um material de clipping, sim, óbvio, né? Mas você não precisa ser tão famoso. É óbvio que você não vai conseguir entrar em festivais, vai ser bem difícil você entrar em festivais mainstream, grandão, né? Gigantes, digamos assim. Mas tem vários outros tipos de festivais. Percebe? Festivais, eventos, enfim. Então assim, percebe? Começa a focar aqui, na distribuição. Para 2023 a minha sugestão é essa. Começa a focar, você pequeno artista autoral, sem empresário, isso é seu próprio empresário. Começa a focar na distribuição, na venda, tá? De maneira prática, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ver se dá para dar uma olhada ali, Olha só, ali, que é maneira prática, coloca um quadro.
Eu gosto sempre de coisas visíveis, ver na minha frente. Ali é um quadro. Deixa eu mostrar mais perto. Aqui, ó. Ó, você precisa disso aqui, ó. Isso aqui tem a ver com planejamento. Pega um quadro gigante, grande, né? Percebe? O quadro nem deu mais conta, eu coloco sempre. Utilizo a minha própria parede. Mas enfim, coloca um quadro, né? E pensa tanto anual quanto mensalmente. Quando você planeja dessa forma, essa é uma sugestão que eu dou, né? Quando você planeja dessa forma, todo dia você vai ver aquilo, você vai ver, tipo, se você tem objetivos para fazer. Objetivo de quê, Marco? Objetivo de venda. É venda que a gente quer, tá? É alcançar o maior número de contratantes, né? Conhecer o nosso trabalho e tal, onde que você vai fazer o processo de vendas, tá certo? Né? Para fechar, tá certo? Então, quanto mais contratantes que você vai entrar em contato todos os meses, e para isso você vai precisar de um planejamento, um quadro vai ajudar bastante para você, né? Mais previsível vai ser a sua venda de shows, tá certo? Novamente, por quê? Quando a gente fala em venda, a gente fala em processo, e o processo tem a ver também com taxa de conversão. Taxa de conversão, isso você vai precisar de entrar em contato com várias pessoas todos os meses, você vai precisar de volume, né? Todos os meses, para você ter previsibilidade de quantos que vão começar a comprar, porque não é todo mundo, novamente, não é todos os contratantes que você vai entrar em contato logo de cara que vão comprar de você. Por isso que a gente precisa ter esses vários contratantes todos os meses, seguir o processo, né? Mas você vai ter a previsibilidade que sempre vai ter pessoas que vão comprar. Então, quanto mais você oferecer o seu produto para o maior número de contratantes, mais certeza você vai ter pessoas que vão comprar de você, tá certo? Que vão comprar o seu show autoral, tá certo? Outra coisa, não se limite, tá? Esse é o grande ponto. Tem uma coisa importante. Não se limite a ficar na tua cidade, tá certo? Teve no Instagram mesmo, mas foi outro dia, perguntou, né? Mas Marco, para mim poder vender, para mim poder ir para outra cidade, tem custo, né? Obviamente, com certeza, tá certo? Aí que tá, ó, pensamento, tô falando aqui com um pequeno artista autoral que ainda não circula shows em outras cidades de maneira consistente, né? Toca talvez só de vez em quando, né? É começar de fato a pensar como negócio. Como negócio você vai precisar de investimento. Investimento que eu falo assim, imagina, naturalmente quando você vai fechar shows e tal, quando você vai pro local, vai ter teu custo, né? Muitas vezes o contratante também, dependendo do contratante, né, ele não vai te pagar na hora. Então, obviamente que você vai ter que ter o seu fluxo de caixa, tá certo? Para você poder ir até lá e realizar o seu show. Mas, enfim, é esses pensamentos que eu quero que vocês, a partir de hoje, comecem a ter para 2023, tá certo? Porque é assim que o jogo funciona, né? Para aquele artista autoral que quer avançar, né? Novamente eu falo, é impressionante, o Radar Brasil, desde 2015 que aqui na internet, que eu ajudo, né? Artistas autorais, né? Aí o Radar Brasil ele nasceu em 2017, mas desde 2015 a gente já vem ajudando e servindo vários artistas aqui pelo Brasil, né? Artistas autorais. E eu vou falar para vocês, pessoal, é impressionante, mas é impressionante a qualidade de tantos artistas, mas tantos artistas tão bons, assim, um trabalho musical tão fera. E a gente tem a alegria, né, de conhecer, né, e que, tipo assim, estão presos quase literalmente dentro da sua cidade, sem circular os shows, artistas feras. Então, e a gente sempre percebe que a dificuldade deles é o quê? Justamente na parte da distribuição, vendas. Eles não entenderam os processos. Então, por isso eu estou batendo nessa tecla para você. Provavelmente você pode ser um artista que deve ter um trabalho musical muito legal. Tenha isso em mente, meu caro Obi-Wan. Começa a focar para 2023 agora. Coloque essa meta. Peraí, esse ano eu preciso focar em vender os meus shows, porque os contratantes têm. O público precisa do seu show.
O público precisa do seu show. Quero bater bem nessa tecla, meu amigo músico, tá? O público precisa do nosso show. Imagine só, né? Imagine um mundo sem música, um mundo sem música. Isso é um mundo, eu estava pensando nesse dia desse, né? Extremamente triste, né? Então assim, porque a música, ela não apenas entretém, mas ela é bem-estar para as pessoas. Então olha só como que é importante o seu show, né? Eleva a alma das pessoas, dá alegria, enfim. Então assim, o nosso produto musical não é apenas algo de entretenimento, não, é muito mais profundo, é um produto. Hoje eu falo, música, a arte é um produto fundamental mesmo. Então assim, e eu não estou falando de maneira aleatória, não, é fundamental mesmo, fundamental. As pessoas precisam de música, né? Então tenha isso em mente, meu caríssimo, né? Para agora 2023, começa a entender a sua música de fato como um produto que precisa ser entregue, precisa ser distribuído para o maior número de pessoas, tá? Os contratantes estão aí, eles querem conhecer o seu trabalho musical, e você, né, precisa utilizar esses processos para convencer ele e vender o seu show, né? E aí começar a entrar nos festivais, centros culturais, vender para setor público, setor privado, enfim, contratante é o que não falta, tá certo? E aí você começar a circular os seus shows, tá? Faça esse favor para o mundo, né? Foque em vender os seus shows para 2023, tá bom? Pessoal, já falei muita coisa aqui, tá certo? Bom, se você, novamente, recapitulando, né, o processo de vendas que a gente está falando aqui o dia inteiro, né, esses dias, hoje,